Bom, como todo moleque, eu cresci jogando videogame. Eu tive meu videogame um PS2, na verdade até um PS1 antes, lá pelos meus 6, 7, 8 anos no máximo. E com meus 10 anos, 12 por aí, eu acabei ganhando um PS2. Então isso foi muito da hora pra mim. Era algo que eu sempre quis, eu era apaixonado por videogame quando criança. Então eu acabei entrando muito nessa pira de jogar vários jogos. Eu tinha sempre um cara aqui numa feira aqui perto de casa que ele vendia jogos 3x10, coisa pirateada pra caralho. Então eu sempre ia lá comprar várias coisas. Mas então em algum momento da minha vida eu ganhei um PC. Naquela época foi um notebook, na verdade. E daí eu passei a jogar mais jogos online, né? Já tinha mais aquela vibe de internet, né? E tudo mais que temos hoje em dia. Não tinha mais tanto contato assim com um videogame ali, né? Que era só eu jogando, ou quando um amigo meu vinha me visitar, eu tinha 2 controles, né? Algo até raro de se ver naquela época. Então eu passei a entrar mais na vibe dos jogos online. Mas eu ainda tinha ali, né? O meu PS2 funcionando. Até que chegou um momento que ele parou de funcionar, né? E eu já tava, tipo, assim, deixado ele de lado, tá ligado? Ele queimou, se eu não me engano, naquela época. E, tipo, dane-se, tá ligado? Eu tava jogando jogo online já tava em outra pira, conversando sobre coisas de jogo online, ou, tipo, vendo vídeo de gameplay de jogos mais recentes com meus amigos e tal. E foi nessa época que eu me distanciei um pouco de jogar jogos, porque, digamos que o meu PC não era lá grande coisa. Ele era um PC ok, mas ele não era lá grande coisa. Então, tipo assim, pros jogos da época, ele não tancava, tá ligado? No máximo que eu conseguia jogar ali era um Minecraft ainda meio capenga. E, tipo, assim, meus amigos não jogavam Minecraft. Eles não tinham um notebook, eles tinham um videogame. Ou a maioria já tava, tipo, deixando isso de lado. Tava, sei lá, focando em jogar futebol. Sei lá, focando em bater nos outros na rua. Então... era nessa vibe. E foi justamente agora, mais velho, analisando um pouco essa época da minha vida, que me caiu um pouco a ficha, onde eu percebi que eu larguei um pouco a parte de jogar jogos, digamos assim. Eu passei a consumir muito mais gameplay. Eu passei a, tipo, ver, sei lá, séries como do BRKS Edu, do Funk, do Leon, do qualquer cara aí que seja mainstream aí, que grave vídeo de gameplay até hoje, basicamente, de jogos AAA e coisas do tipo. E eu passei a consumir muito conteúdo de gameplay, então eu acabei deixando a parte de eu ter a gameplay de lado. O que me faz pensar hoje em dia se eu realmente joguei aqueles jogos. Porque, por exemplo, digamos que tiveram jogos no PS2 que eu acabei não zerando. Jogos como o próprio GTA, por eu ser uma criança imbecil, eu acabei não zerando ele. E mais tarde, se eu não me engano, eu vi o do DM, o de menor, eu acabei vendo ele zerando o GTA San Andreas. Então a minha vontade de zerar o GTA San Andreas cessou. Eu não tenho essa vontade hoje em dia, e sequer eu acho que eu cogito na possibilidade de eu algum dia voltar a jogar, a não ser por, tipo, uma nostalgia ou algo nesse sentido, porque realmente não tenho aquela vontade de ver como é que era o final do GTA San Andreas, porque eu já vi, mesmo que não tenha sido eu que cheguei naquele final, mesmo que eu tenha só assistido alguém chegar. Então, às vezes eu me pergunto, porque aconteceu já com vários jogos, várias coisas. Nesse quesito de gameplay e tal, eu sempre acabei assistindo os outros jogarem. Ainda mais porque, né, se a gente analisar hoje em dia, é muito difícil, né, um jovem brasileiro entrando agora na droga do mercado de trabalho comprar a porra de um jogo, né? Porque você ganhar merda de um salário mínimo, se sua família não for minimamente decente, você vai ter que gastar metade do seu salário na porra de um jogo, cara. Qual que é o sentido, velho? As coisas estão muito caras, viado. Eu não aguento mais. Então, cara, não é por falta de tempo. É porque os jogos ficaram muito caros. A gente, obviamente, não temos mais tanto tempo assim hoje em dia pra jogar. Não é todo mundo que tem o seu tempinho ali de, tipo,
3, 4 horas pra jogar um game, pra dar uma batida numa gameplay por dia. Porque, tipo, tem jogos que você vai demorar, se você for jogar uma vez por semana, você vai demorar, sei lá, 3 meses pra zerar o bagulho, tá ligado? Isso se não for um jogo difícil. Então, eu só meio que queria fazer esse vídeo pra entender esse sentimento. E se alguém ainda compartilha aqui comigo alguma forma de conseguir compreender o que seja isso, porque eu sinceramente não sei. Esse vídeo aqui não é pra te dar uma resposta, não é pra te dar algo bem bolado, nossa, síndrome do PC Gamer, eu não tenho mais tempo pra jogar nada, não é isso. Eu tenho, na verdade, tempo pra jogar as coisas, o que me falta é só a porra do dinheiro, né? E também, não sei, a vontade de não querer acompanhar alguém jogando, porque às vezes parece muito mais fácil que o cara que ele é pro player, sei lá, tem um cara que eu acompanho bastante sobre vídeos de Elden Ring, de série Souls, que é o Paulo, e ele é muito bom no negócio, tá ligado? Ele é brabo demais ali na gameplay, velho. Então, às vezes é muito mais fácil, tipo, porque Elden Ring já tá meio caro, ao menos pro meu bolso, ainda é meio caro, apesar do jogo já tá aí o que, 3, 4 anos? Não sei, não lembro agora. Mas ele ainda é meio caro ainda pro meu bolso. O meu PC roda ele a 30 FPS. Já testei piratear o game, então tipo, eu gostaria de rodar um negócio ao menos com 40 FPS pra ficar lisinho ali no mínimo, né? E talvez isso seja frescura no final das contas, talvez. Eu estou reclamando de barriga cheia porque eu tenho um PC bom, eu tenho coisas que rodam decentemente, sim. Mas como somos seres humanos, né, sempre queremos mais. Eu estou querendo mais, estou querendo que minha renda seja melhor também, porque daí, né, eu compro a porra de um jogo que vale 300 conto e não preciso gastar metade do meu salário nessa merda. Daí, quem sabe eu compartilharei aqui minha experiência jogando Elden Ring, porque por enquanto eu não vou compartilhar ela. No caso, eu poderia falar, né, sobre como eu adoro o Elden Ring de tudo que eu já vi de gameplay, né. Mas eu não acho que talvez seja tão concreto assim, minha opinião. Apesar que foda-se também. E aqui eu me pego fazendo outra pergunta também. Será que jogos são só feitos pra serem jogados no final das contas? Porque, tipo, tem um monte de jogo que é só cinematic praticamente. Tipo, o Till Dawn é só um jogo de você fazer umas escolhazinhas e pá. Não, tipo, não desmerecendo o jogo. Eu vi já a gameplay de Till Dawn, acho muito da hora o jogo. A história que ele conta e tal. Mas às vezes é só uma experiência ali pra você sentir. Tem um monte de jogos que são simuladores e que no final só querem te transmitir alguma sensação, como por exemplo a sensação de você ser o piloto de uma aeronave, a sensação de você ser o dono de um restaurante e coisas do tipo. Os jogos se tornaram algo muito mais do que apenas uma gameplay. A gente vê até hoje em dia, por exemplo, muitos streamers fazem tipo gameplays de speedrun. Hoje em dia se tornou muito comum a gente ver a galera fazendo react de speedrun em live. Tipo, os caras zeram bagulho absurdo, tá ligado? E os streamers reagem, porque eles não vão perder o tempo deles indo lá e vendo cada mínimo detalhezinho pra você bugar o mapa e tá 5 anos luz lá da frente do jogo. Então, tipo, se tornou algo muito ali da cultura mesmo de hoje em dia. Então, eu acho que sem querer eu acabei descobrindo a minha resposta nesse vídeo. Mas ainda assim é meio estranho no final das contas. Eu não sei porque esse sentimento ainda me acompanha, essa estranheza assim com jogos. Às vezes eu penso em comentar de cada jogo que eu já vi gameplay, que eu já li sobre a história, que eu já vi 300 coisas. Mas às vezes eu ainda penso assim, cara, eu nem joguei o jogo. Eu nem fui lá e bati a gameplay, tá ligado? Mas eu assisti alguém jogando. Então às vezes eu penso na minha cachola se isso me faria saber mais ou saber menos sobre o jogo, porque eu não vi a jogabilidade do jogo, eu só vi como aquela pessoa que eu assisti falando sobre ela, né? Então eu não sei como seria, não sei como eu acharia o jogo se eu jogasse, mas por tudo que eu vi da gameplay do game, por tudo que eu assisti, eu gostei muito, como é o exemplo de Elden Ring que eu dei agora há pouco. Mas enfim, eu não tô aqui pra falar de algo mirabolante, nem nada do tipo, é só uma
dúvida que me surgiu assim e eu decidi fazer esse vídeo. É isso basicamente. Eu só tô aqui pra falar um monte de abobrinha. E obrigado aí por você ter assistido. Se possível, deixa o like e compartilha esse vídeo aqui também com seus amigos, sei lá, com seu papagaio também. Quem sabe ele assiste alguma coisa, né? Vai saber. E não esquece também de deixar aqui nos comentários se você sofre com isso também, se você às vezes já pensou nisso. E se eu te fiz pensar nisso agora. E quais foram suas respostas ou suas dúvidas sobre isso que eu acabei de te fazer pensar. É isso. Muito obrigado aí por ter assistido até o final. E tchau, tchau.